apresentar o essencial da vontade de Deus, que consiste em amar a Deus e amar ao próximo. Então, o que faz Jesus? Jesus como que harmoniza o amor a Deus com o amor ao próximo. Não se pode, isso eu tenho falado muitas vezes sobre isso, não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. Não são coisas separadas. E o amor ao próximo é reflexo, ou consequência do amor a Deus. Todas as outras leis e tradições estão submetidas nesse núcleo. Aqui está a centralidade de tudo. O amor de Deus, ele é a medida com que se deve confrontar todo o amor humano. Se ele nascer daquele, estender-se-á a toda a humanidade e todo homem sem distinções, a toda pessoa sem distinções. E será um amor com toda a humanidade de que dispomos, com o nosso coração, com a nossa mente e também com toda a nossa vontade. Então esse amor, ele supera todo e qualquer ato de culto, sobretudo aquele que está separado do amor do próximo. Esse é o ensinamento que está ao alcance de cada um de nós, ao meu, ao seu. Porém, veja, o que é exigente aqui é como que a gente pratica esse amor no nosso cotidiano. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 7 de junho, vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 31 a 37. Recordo que nessa sexta-feira celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados junto com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso também aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outro ponto da Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Veja, meus caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos o Sagrado Coração de Jesus, o trecho do Evangelho lido, ele trata da agonia final de Jesus na cruz. Ele acabara de morrer. Vieram soldados com a ordem de Pilatos para quebrar suas pernas. A gente pode se perguntar, afinal de contas, para que isso? Por quê? A pergunta, talvez com certeza, mais importante, que nos inquieta até mais do que essas, é por que ler essa passagem no dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus? Que relação existe entre coração e cruz? É bom a gente pensar e meditar sobre isso. Eu quero fazer primeiro aqui uma memória histórica, que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela surge com a religiosa Margarida Maria Alacoque. Era o ano de 1675. Diz a história que ela teve então uma visão de Jesus, mostrando então para ela o seu coração e pedindo que fosse realizada uma celebração em honra ao Sagrado Coração de Jesus, no 8º dia depois da festa de Corpus Christi, ou seja, numa sexta-feira. Nesse dia, todos, vejam, nós estamos em 1675. Então, nesse dia, todos deveriam comungar e fazer como que um desagravo do coração de Jesus com muita piedade. Por que isso? Porque é um tempo onde que o povo tinha muito medo de comungar. Havia um sentimento de poder comungar a própria condenação ao inferno.
porque essa ideia, esse medo incutido, essa ideia de comungar a própria condenação, era uma ideia pregada pelo jansenismo. Portanto, o pedido de comungar foi uma resposta a combater o jansenismo. Então, esse é um elemento. O outro pedido, o dia do desagravo do Sagrado Coração, a visão que Alacoque teve, é uma devoção antiga na Igreja e consiste em fazer um ato de reparação de algo que foi feito de maneira errada, de modo a dizer que o amor ele não foi suficientemente amado. E o que é pior, Jesus ele morre na cruz sem ser culpado de nada. Essa ideia do amor não foi amado. Então esse é o sentimento da festa do Sagrado Coração, que logo se espalhou pela Europa e pelo mundo todo cristão. Diz ainda o Evangelho, no final, que um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que quer dizer isso? O sangue representa a vida, a água representa o Espírito Santo que Jesus entrega ao Pai e para toda a comunidade. Então, da morte brota a vida. Então, a morte de Jesus não foi uma morte em vão. É a sua glorificação, é a redenção de todo o gênero humano. Que possamos, então, caros irmãos e irmãs, vivenciar bem esse dia, essa sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, no dia 8 de junho, celebramos na igreja o Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Para tanto, para que bem possamos celebrar esse dia, vivenciá-lo espiritualmente, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 até 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Ele estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." E Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que Jesus lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Um belíssimo evangelho, caros irmãos e irmãs, para celebrarmos e bem rezarmos o dia do Imaculado Coração da Virgem Maria. Ressaltada desde os padres da Igreja a grandeza do coração de Maria, recebe devoção especial durante a Idade Média e dali aumenta sempre mais. O caminho para Jerusalém, que nos fala esse Evangelho, é a imagem da caminhada de fé, vivida por Maria no seu coração. Os pais sempre alimentam projetos, não é assim, com relação ao futuro dos filhos. Com 12 anos, o que fará ele de sua vida? Jesus deve realizar o projeto do Pai, projeto para o qual nasceu. Jerusalém, que nesse trecho do Evangelho, se vocês perceberem, foi mencionada 3 vezes. Jerusalém é desafiador a gente viver na sua profundidade.